Olá, eu sou o professor Jesuel Arruda e este é o canal Deep Dive Edu, e é um prazer imenso estar aqui para, junto com você, mergulharmos fundo em um dos temas mais fascinantes e paradoxais da história humana: a relação entre ciência, progresso e guerra. Antes de começar, porém, quero te convidar para se inscrever no canal, curtir este mergulho. Deixe seus comentários e suas reflexões e compartilhe com todos os seus amigos que amam debates ligados ao conhecimento da história. Sua interação é essencial para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Agora imagine só, como as invenções que salvam vidas, como os raios-x, podem ter raízes em pesquisas destinadas à destruição em massa? Essa é a pergunta que vai nos guiar nessa conversa de hoje, revelando como a mesma ciência que cura também pode ferir e como navegamos nesse labirinto ético. Vamos começar desvendando a etimologia das palavras-chave deste deep dive. Ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento, mas não qualquer conhecimento, e sim aquele sistematizado, metódico, que busca compreender as leis da natureza. Já ética tem origem no grego ethos, relacionado ao caráter e aos costumes de uma sociedade. Essas raízes nos mostram que, desde sempre, a ciência carrega a dualidade de ser tanto uma ferramenta de compreensão quanto um espelho dos valores de seu tempo. E foi assim que, entre os séculos XIX e XX, testemunhamos avanços espetaculares. A eletricidade iluminou cidades, o motor a vapor revolucionou transportes e a medicina descobriu antibióticos, dentre outras descobertas. Mas eis o paradoxo: essas mesmas inovações também alimentaram guerras em escala jamais vista. Falando em guerras, você sabia que o Projeto Manhattan, responsável pela bomba atômica, também impulsionou tecnologias como a energia nuclear civil? Robert Oppenheimer, o pai da bomba, viveu um conflito interno intenso. Em suas palavras, nos tornamos a morte o destruidor de mundos, citando um texto sagrado hindu. Oppenheimer, um físico brilhante, via sua criação como necessária, porém terrível resposta à ameaça nazista. Já Marie Curie, pioneira no estudo da radioatividade, desenvolveu unidades móveis de raio-x durante a Primeira Guerra, salvando incontáveis vidas, mesmo sem imaginar que sua descoberta seria usada para fins destrutivos décadas mais tarde. E não podemos ignorar a biografia de Marc Ferro, historiador francês que analisou o século XX como um período de ilusões desfeitas. Ferro destacou como a crença no progresso linear foi abalada pelas guerras mundiais, mostrando que a tecnologia, embora promissora, também pode ser devastadora. Nicolau Shevchenko, outro gigante na história, comparou essa trajetória a uma montanha russa, ou seja, subimos com invenções como o telefone de Graham Bell e o Ford modelo T, e atingimos o ápice com a euforia da Belle Époque, mas despencamos com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Shevchenko nos lembra que cada avanço carrega uma sombra, e é nossa responsabilidade iluminá-la. Poucos sabem, mas a Alemanha nazista foi quem iniciou e liderou a corrida armamentista nuclear. Os cientistas alemães eram especialistas em pesquisas militares desde a Primeira Grande Guerra. Em 1934, Lewis Lizard, um húngaro que havia sido obrigado a emigrar para a Inglaterra por sua ascendência judaica, descobriu que os nêutrons podiam ser usados para dividir os átomos e criar uma reação em cadeia. No mesmo ano, o italiano Enrico Fermi bombardeou urânio com nêutrons e o dividiu. Foi um passo para criar a reação nuclear em cadeia. Com a liderança da Europa nas pesquisas, os alemães tinham os melhores cientistas na área, entre eles o jovem Werner Karl Heisenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1932. Em dezembro de 1938, no Instituto de Química Kaiser Guilherme, cientistas alemães demonstraram pela primeira vez a fissão do urânio 235. Os cientistas Szilard e Fermi, preocupados com o potencial destrutivo da energia atômica, mudaram-se para os Estados Unidos, onde compartilharam seus medos com Albert Einstein. Muitos dos grandes físicos alemães eram judeus e, sob o regime antissemita nazista, foram obrigados a fugir para os Estados Unidos e Inglaterra,
onde colaboraram nas pesquisas nucleares. Na Alemanha, Paul Artek, professor de Química da Universidade de Hamburgo, um dos primeiros a defender o uso da energia atômica como arma, escreveu, em 24 de abril de 1939, uma carta para o ministro da Guerra alemão, na qual ele declarava que físicos nucleares alemães eram capazes de criar explosivos de força gigantesca e quem os controlasse venceria seus inimigos com facilidade. Em toda esta conjuntura, se você fosse um líder global, como equilibraria o desenvolvimento de armas com investimentos em saúde e educação? Você pode responder a essa pergunta nos comentários, mas a história mostra que nações como o Japão redirecionaram recursos bélicos para inovações tecnológicas pacíficas, tornando-se potências econômicas. Isso prova que escolhas éticas podem reescrever trajetórias. E o Japão, de fato, teve sua trajetória reescrita. Durante a década de 1930, defendia sua expansão territorial a partir da força de seus exércitos para que fosse desenvolvido um projeto de colonização em todo o Extremo Oriente. Esse projeto evidenciou o nacionalismo imperialista japonês, que se desenvolveu a partir da reformulação do ensino durante a restauração Meiji de 1868. O imperialismo japonês foi manifestado antes da Segunda Guerra Mundial em eventos como Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895. Nesta guerra, o Japão conquistou a Península da Coreia, que pertencia à China. Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905, quando o Japão conquista a Manchúria e o Porte Arthur após guerra com a Rússia. A partir de 1933, o Japão invadiu a China com a intenção de anexar a Manchúria oficialmente ao Império do Japão. A invasão japonesa na China resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, na qual o Japão cometeu inúmeras atrocidades contra a população civil chinesa. Dois exemplos de violência cometida pelo exército japonês são os casos de estupro em massa cometidos contra mulheres chinesas e o uso de bombas biológicas em partes da China. A expansão japonesa previa o confronto contra os Estados Unidos para expulsá-los definitivamente da Ásia, uma vez que possuíam bases e soldados instalados nas Filipinas. Isso garantiria ao Japão caminho livre para dominar o Sudeste Asiático e assim ter acesso aos recursos naturais dessas regiões. O final desta triste história a gente já conhece. O Japão estava sendo castigado pelos bombardeios americanos sobre as suas grandes cidades, além de estar com a economia falida. Apesar disso, recusou a se render, mesmo com o fim da Segunda Guerra, em 1945. Para evitar uma invasão territorial no Japão, os Estados Unidos optaram por lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Isso precipitou a rendição japonesa, mas a decisão americana de lançar bombas atômicas sobre civis foi considerada um crime de guerra. Agora, voltando ao nosso tema, uma curiosidade que vai fazer você refletir. O GPS que usamos hoje foi originalmente desenvolvido para guiar mísseis militares. Sim, a mesma tecnologia que evita que nos percamos no trânsito nasceu para fins bélicos. Isso nos leva a uma pergunta crucial de como garantir que a ciência sirva prioritariamente para o bem comum? A resposta não é simples, mas passa por diálogo constante entre cientistas, governos e sociedade. Afinal, como Marie Curie alertou, é importante que o cientista reflita sobre a finalidade da sua investigação. Antes de finalizar, não esqueça que os materiais de apoio deste Deep Dive estão disponíveis nos links da descrição. Acesse, estude e compartilhe. E se este mergulho fez você pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Juntos, podemos espalhar conhecimento crítico e transformador. Para encerrar, deixo uma mensagem inspiradora. A ciência é como um farol que ilumina caminhos, mas depende de nossas mãos para apontar na direção certa. Que possamos escolher rotas que promovam a humanidade e não que a destrua.
Até a próxima. Tchau!